Na aula anterior, abordamos os vermes marinhos segmentados, também chamados de poliquetas. Nesta aula, vamos abordar os vermes segmentados terrestres e de água doce, do clado Clitelata. Isso inclui as minhocas e seus parentes, às vezes chamados de oligoquetas, bem como as sanguessugas. Membros deste clado são únicos, pois todos possuem uma estrutura reprodutiva conhecida como clitelo, encontrada apenas neste tipo de animal. O clitelo é um anel de células secretores de muco na epiderme que aparece no exterior do verme com uma faixa de gordura ao redor do corpo, a cerca de um terço do comprimento do corpo a partir da extremidade anterior. Superficialmente, assemelha-se a um curativo em muitas espécies e está sempre presente nas minhocas e em outros oligoquetas. Aparece apenas durante a época reprodutiva das sanguessugas e, além do clitelo, todos os membros de clitelata também são hermafroditas ou monóicas. E os filhotes se desenvolvem dentro de um casulo secretado pelo clitelo após a fertilização. Para abordar os clitelata, examinaremos sua diversidade, forma e função dos oligoquetas, alimentação, sistemas corporais, comportamento, reprodução e desenvolvimento, bem como seu significado ecológico. Concluiremos então abordando a classe Hirudinea, as sanguessugas. Vamos começar por voltar ao nosso cladograma. Note que clitelata é um agrupamento monofilético dentro de Annelida. Os oligoquetas são geralmente considerados como sendo constituídos por estas três famílias aqui apresentadas: Naididae, Aelosomatidae e Lumbricidae. Embora, assim como o termo poliqueta, o termo oligoqueta seja frequentemente considerado meramente descritivo. A família Lumbricidae contém a vasta maioria dos animais comumente chamados de minhocas. Existem pelo menos 6.000 espécies válidas, das quais mais de 30 são encontradas atualmente em todo o mundo, principalmente devido às atividades humanas, ou seja, práticas agrícolas que levaram minhocas para áreas onde elas não são nativas. Embora sejam as estrelas principais deste vídeo, vale a pena mencionar que as outras duas famílias incluem espécies de água doce, bem como os vermes microscópicos Aelosoma, Stillaria, Edero, bem como o comum Tubifex, ou verme de lodo, notório por sua durabilidade e resistência a ambientes com pouco oxigênio. A ordem Hirudinida é dividida em três ordens: as sanguessugas verdadeiras, do gênero Hirudinea, todas com 34 segmentos, sem cerdas e com ventosas anteriores e posteriores; os acantobidélidos, com 27 segmentos, e os branquiobidélidos, com 14 ou 15 segmentos. Para concluir sobre a diversidade, é importante notar que existem mais de 8.000 espécies de clitelados segmentados, o que os torna um clado incrivelmente bem-sucedido, embora as minhocas dominem em termos de biomassa e diversidade de espécies. As minhocas são invertebrados terrestres que apresentam um plano corporal do tipo tubo dentro de tubo. O tubo externo é a pele ou sistema tegumentar. O tubo interno é o celoma, que envolve o sistema digestivo. Eles escavam em solos úmidos, ricos e geralmente vivem dentro de túneis ramificados e interconectados. A espécie mais conhecida é provavelmente a Lumbricus terrestris, ou minhoca comum, que provavelmente era nativa da Europa Ocidental, mas agora está distribuída por todo o mundo. É considerada uma espécie relativamente grande, mas empalidece em comparação com as minhocas gigantes, que podem atingir comprimentos de pelo menos 4 metros. Todos os membros deste clado não possuem parapódios e a maioria utiliza movimentos peristálticos para se deslocar dentro de suas tocas. Essencialmente, os músculos se contraem para encurtar ou alargar os segmentos individuais. Quando o segmento se alarga, as cerdas penetram nas paredes da toca e ancoram o segmento. A minhoca estende para frente e se impulsiona. Contrariamente à crença popular, a maioria dos oligoquetas são necrófagos. As minhocas, por exemplo, alimentam-se principalmente de matéria orgânica em decomposição, como protozoários vivos, rotíferos, bactérias, fungos, pedaços de folha e vegetação, resíduos e matéria animal. Eles não se alimentam diretamente da terra. Embora algumas espécies possam ter o intestino frequentemente cheio de terra, elas não estão realmente comendo a parte inorgânica do solo, mas sim tentando filtrar as partes orgânicas comestíveis. Muitas espécies chegam a sair de suas tocas à noite, daí o nome minhoca noturna, em busca da matéria orgânica para levar para dentro delas.
Algumas armazenam alimentos no subsolo até que comecem a apodrecer. Em seguida, eles puxam a matéria orgânica para dentro usando sua faringe muscular. Muitas vezes, o solo é ingerido acidentalmente junto com os alimentos. Em termos de sistemas corporais, as minhocas possuem um sistema digestivo completo. Após o alimento ser aspirado para a boca através da faringe, ele passa pelo esôfago e é armazenado temporariamente no papo antes de ser encaminhado para a moela, onde é triturado em pequenos pedaços. Os alimentos moídos são então passados para o intestino, onde ocorrem a digestão e a absorção. Os alimentos são digeridos e expelidos pelo ânus na forma de um adubo rico em nutrientes, que pode ajudar a fertilizar o solo ao redor da minhoca. Além do sistema digestivo completo, os anelídeos também possuem um sistema circulatório fechado, composto por um único vaso sanguíneo dorsal que funciona como um verdadeiro coração e um único vaso ventral que serve como uma aorta. Na região anterior, divide-se em 5 pares de arcos aórticos que mantêm uma pressão sanguínea constante. O vaso ventral recebe sangue dos arcos aórticos e o leva ao cérebro e ao resto do corpo. As minhocas não possuem sistema respiratório. As trocas gasosas ocorrem através da pele úmida deles. Isso significa que as minhocas precisam de algum tipo de fluxo de ar dentro de suas tocas. É por isso que muitas vezes são forçadas a sair de suas tocas quando chove, para evitar o afogamento. Então, quando a água penetra mais profundamente no solo, eles retornam às suas tocas, se conseguirem encontrá-las. O sistema excretor da minhoca consiste em um par de metanefrídeos em cada segmento, exceto nos 3 primeiros segmentos anteriores e no último segmento posterior. O nefrídeo é composto por uma série de tubos complexos e uma pequena bexiga. Os resíduos são filtrados do sangue e excretados através dos nefridióporos individuais que estão localizados em cada segmento que contém metanefrídeos. Os clitelados aquáticos secretam amônia, e a maioria das espécies terrestres, como as minhocas, secretam ureia. O sistema reprodutor de um verme individual consiste em órgãos masculinos e femininos. O sistema nervoso da minhoca consiste em um par de gânglios cerebrais localizados acima da faringe. A própria faringe está conectada por meio de numerosas fibras nervosas e terminações sensoriais revestem o prostômio, estrutura semelhante a um focinho. Um cordão nervoso ventral parte do cérebro por baixo da cavidade celômica. Eles também possuem órgãos quimiosensoriais e táteis simples, distribuídos por todo o corpo. Embora as minhocas não tenham olhos, elas possuem fotorreceptores em sua epiderme e, portanto, conseguem perceber a luz. O comportamento das minhocas é interessante porque elas são talvez alguns dos animais mais indefesos do mundo. Eles não possuem nenhum tipo de ferrão ou pinça, não são venenosos, têm glândulas de veneno, carapaças duras, dentes ou qualquer tipo de revestimento protetor. E, no entanto, são organismos incrivelmente abundantes. Eles reagem a estímulos luminosos, químicos e táteis. Evidências experimentais indicam que as minhocas têm a capacidade de aprender, podendo ser ensinadas a evitar estímulos negativos e a desenvolver um reflexo de associação. A comunicação entre os vermes individuais é incrivelmente importante, especialmente durante o acasalamento. A reprodução em minhocas é complexa e envolve a transferência simultânea de espermatozoides entre hermafroditas. Seus órgãos reprodutivos estão localizados no segmento 9 a 15. Seus órgãos masculinos consistem em 2 pares de testículos e 2 pares de funis de espermatozoides, circundados por 3 grandes vesículas seminais. Durante a cópula, os espermatozoides são expelidos do segmento 15 e os óvulos são liberados do segmento 14. As minhocas podem acasalar em qualquer época do ano, desde que o clima esteja quente e úmido à noite. Antes da cópula, eles enfiam a cabeça nas tocas dos vizinhos procurando um parceiro. Se encontrarem outra minhoca, as duas estendem suas extremidades anteriores e juntam suas partes ventrais. Elas secretam o muco pelo clitelo, que as cola temporariamente umas às outras. Simultaneamente, eles liberam espermatozoides que descem pelo sulco ventral até os receptáculos seminais de seu parceiro. A cópula pode durar várias horas, após as quais os receptáculos seminais de cada verme passa a abrigar o esperma de seu parceiro. Em seguida, cada verme criará um tubo de muco e uma banda rígida que forma um casulo ao redor do clitelo. O casulo, então, passa anteriormente em direção à cabeça da minhoca.
ao se movimentar, coleta óvulos dos ovidutos, albumina das glândulas da pele e esperma armazenado do parceiro do verme. Dentro do casulo, os ovos são fertilizados. Por fim, passa sobre a extremidade anterior do verme e suas extremidades se fecham, formando um selo. Os ovos fertilizados se desenvolvem diretamente no casulo, e minúsculos vermes jovens eclodem. Eles desenvolverão o clitelo quando atingirem a maturidade sexual. Contrariamente à crença popular, a maioria das minhocas não consegue reproduzir-se assexuadamente. Cortar uma minhoca ao meio geralmente resulta em uma minhoca morta ou gravemente ferida. Embora algumas espécies possam se reproduzir partenogeneticamente, ou seja, os filhotes se desenvolvem diretamente a partir de óvulos não fertilizados, elas não podem se reproduzir por meio de qualquer tipo de ruptura. As minhocas têm um profundo impacto ecológico no ambiente terrestre, reconhecido pelo menos desde a época de Aristóteles, que a chamou de intestinos do solo. De fato, as minhocas ingerem uma grande quantidade de solo, tentando alcançar as partes comestíveis dentro dos detritos. Ao fazer isso, adicionam produtos nitrogenados do seu metabolismo e extraem metais pesados e outros contaminantes, que encapsulam e tornam ecologicamente inertes. Suas atividades arejam o solo e trazem fisicamente materiais em decomposição, como folhas, galhos e matéria orgânica, para mais perto das raízes das árvores. Qualquer material que eles não consumam serve de fertilizante para as árvores, e seus resíduos fertilizam ainda mais o solo. Foi constatado que a presença deles aumenta significativamente a saúde das plantações, reduz a dependência dos agricultores em relação a fertilizantes e pesticidas, além de reciclar a matéria orgânica por meio da compostagem, transformando-a em solo utilizável. No entanto, várias espécies benéficas para as culturas agrícolas humanas são comprovadamente pragas ambientais. A minhoca comum, por exemplo, é uma espécie considerada praga na América do Norte. Se você mora na América do Norte e já viu uma minhoca na rua, provavelmente era dessa espécie, e ela não é nativa. No entanto, ela prospera em solos norte-americanos, onde reduz significativamente a serrapilheira e diminui o crescimento de plantas nativas, compete com os anelídeos nativos e muitas vezes auxilia no crescimento de plantas invasoras. Embora as minhocas tenham muitos impactos positivos, como tudo na vida, elas não são a solução para todos os problemas. Simplesmente jogar minhocas não nativas no seu jardim pode de fato ajudar suas plantações a crescerem, mas quando essas minhocas escapam, podem danificar as espécies nativas. Deixando as oligoquetas de lado, vamos terminar falando sobre as sanguessugas. Como já mencionamos, todos os membros de Hirudinida possuem um número fixo de segmentos. As verdadeiras sanguessugas possuem exatamente 34 segmentos, uma ventosa posterior para fixação e uma ventosa anterior que abriga a boca, além de 3 mandíbulas perfurantes que deixam uma cicatriz distinta após se alimentarem. Seus intestinos são especializados no armazenamento de grandes quantidades de sangue. A maioria das sanguessugas rasteja como lagartas, enrolando o corpo ao prender uma ventosa e depois a outra. A maioria possui olhos e as sanguessugas terrestres comuns nas florestas tropicais do Indo-Pacífico têm 5 pares de olhos e a capacidade de procurar presas em terra. Sabe-se que eles sobem em árvores em busca de vertebrados de sangue quente para parasitar, como pássaros ou mamíferos. Embora as sanguessugas sejam mais conhecidas como parasitas, existem muitas sanguessugas predadoras de água doce ativas, como a sanguessuga tigre, que forçam sua faringe na abertura de um pequeno animal e o drenam completamente de seus fluidos. Talvez a espécie de sanguessuga mais conhecida seja Hirudo medicinalis, a sanguessuga medicinal europeia, que na verdade é uma das várias espécies das chamadas sanguessugas medicinais. Essas sanguessugas e todas as verdadeiras sanguessugas hematófagas possuem glândulas salivais que secretam um anestésico, bem como anticoagulante e pelo menos outras 60 proteínas diferentes. Embora historicamente tenham sido usadas principalmente em sangrias ou terapias com sanguessugas, elas ainda são utilizadas em práticas médicas modernas, principalmente para estimular a circulação sanguínea em enxertos de pele, dedos reimplantados e cirurgias reconstrutivas da orelha, nariz, lábio e pálpebra. Com isso, encerramos nossa análise dos vermes segmentados do filo Annelida. Vamos prosseguir e examinar a seguir os vermes fita do filo Nemertea.